Deus é lindo, hã? Quem está falando aí, gente? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pés. Deus é lindo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Lucas, a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Glória a Deus. É o tempo de estar de pé e de avançar. Coisa linda, meu filho. Estou muito feliz, muito, muito mesmo. E assim, admirada e muito feliz com o que Deus já está fazendo na vida de vocês. Eu creio que é o início de uma grande obra e de uma nova história, de um novo tempo na vida de vocês. Amém? Deus abençoe e aplauda ao Senhor pela vida do Lucas, da Bia. Aleluia. O que é interessante que depois o apóstolo vai falar, dedo duro. Gente, Deus não despreza ninguém. A gente que é ser humano, me perdoe a expressão que eu vou usar, a gente que é besta, que despreza A, despreza B, despreza C. Oh, meu Deus, besta que nós somos, né? Oh, meu Deus, Jesus não despreza ninguém, gente. Ninguém. E vou dizer uma coisa, hein? Ele tem ciúmes de nós. Ciúmes de uma forma assim tremenda, sabe? De uma forma profunda. Ele tem intenso ciúmes de nós. Por isso que de vez em quando ele cerca daqui, ele cerca dali, para a gente não avançar sem ele. Porque com ele nós vamos longe, mas sem ele dá um jeitinho de cercar daqui, de cercar dali, de chamar nossa atenção para nós estarmos na presença do Senhor. Deus te abençoe, meus filhos, em nome de Jesus. E eu fico aqui no banco, eu fico assim, glorificando a Deus e eu choro, parece que são meus filhos, sabe? Mas são, né, gente? Filhos espirituais, né? É por isso que a gente diz que a vitória de um é a nossa vitória, que a dor de um é a nossa dor, porque a gente ora e nós somos verdadeiramente uma família, né? Então, a dor de um irmão é a nossa dor, mas a vitória também de um irmão também é a nossa vitória. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus com alegria mais uma vez. O que é que nós fomos ministrados no domingo? Qual foi o tema? O que sobrou aí, Lucas? Sobrou vida? Então é com a sua vida que Jesus vai trabalhar. Glória a Deus. Sobrou vida aí, gente? Sobrou vida, sobrou saúde, sobrou vigor. É com isso que Jesus vai trabalhar na sua vida. Amém, queridos? Na nossa vida. Glória a Deus. Isaías 52. Glória a Jesus, versículo 7. Vamos ver se a gente consegue acompanhar alguma coisa aqui, né? Aleluia. Deus é lindo. 52, versículo 7. Só os que acharam, digam amém. Toda a igreja lendo só o versículo 7. Vamos. Mais uma vez, porque para o ensaio ficou top. Agora vamos de verdade. Vamos lá. 3. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós nos colocamos neste momento, agradecidos ao Senhor por essa noite já impactante da Tua presença, da Tua glória, da presença do Espírito Santo neste lugar, Pai de amor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem separado para nós momentos marcantes, ó Deus, onde o Senhor tem se revelado de forma especial. Deus, ainda nessa noite vamos
estar ouvindo a sua voz. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor é a pessoa mais indicada para falar conosco nesta noite, porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia Sagrada e ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos ensinar aquilo que ele inspirou, para nos ensinar aquilo que ele escreveu. Por isso, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir nessa casa essa noite, porque a palavra é a palavra de Deus, escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. E nós somos teus filhos, nós somos a morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor venha estar se revelando para nós nesta noite, de forma sobrenatural, Pai. Deus, ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias, de maneira tal que alcançamos corações sábios, Senhor da glória. Ensina-nos, Senhor, a guardar e a esconder a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Ó Deus, fala conosco, que o Teu nome seja glorificado, exaltado e adorado neste lugar essa noite, e que os nossos corações estejam sensíveis para ouvirmos a Sua voz. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Você tome seu assento. Glória a Deus. Eu estava já há alguns dias com esse texto e essa palavra sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus, porque a gente vai ouvindo ministrações, nós vamos sendo ministrados, nós vamos orando, estudando, e em dados momentos o Espírito Santo fala conosco e nos orienta. E o importante, assim como um compositor, ele precisa ter papel e caneta à mão, o servo também tem que estar atento com papel e caneta à sua mão, porque quando o Espírito Santo de Deus fala com você, você tem que correr para anotar, porque aquilo é uma revelação de Deus e nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E nós estávamos então, mediante alguns textos que nós ouvimos durante ministrações aqui nessa casa, e nós fomos perguntar ao Espírito Santo de Deus. E eu tenho aprendido isso, como é interessante, né? Que Jesus, ele disse, aquele que pede, o que bate, e quem pede, recebe, quem bate, as portas se abrem. O outro, como é que eu esqueci? Quem busca, encontra. Então, quando a gente começa a conversar com o Espírito Santo, quando a gente começa a fazer perguntas ao Espírito Santo sobre a palavra, é interessante, gente, ele responde. E tem que responder, né? Porque ele é o autor da palavra, então ninguém melhor do que ele para falar conosco sobre aquilo que ele inspirou os homens. E nós fomos conversar com o Espírito Santo a respeito dos pés. Meu Deus, tanta coisa importante, né? No corpo humano. E aí, Jesus, ele menciona, como no Evangelho, na carta de Paulo a Efésios, nós vamos ver Paulo falando a armadura de Deus, sobre a armadura de Deus, e que compõe todo o corpo. Tem o capacete, tem o escudo, tem a espada, tem o calçado dos pés. Mas nós observamos que os pés, assim como todo o corpo, são membros importantíssimos para o corpo humano. E o corpo humano, amados, ele pode ser conceituado como a matéria das pessoas. É um conjunto de diversas estruturas que se associam e criam uma rede de dependências umas das outras. Olha que coisa interessante. A biologia diz que o corpo humano, ele é formado por uma estrutura que se associam e criam uma rede de dependências. O corpo humano, cada membro, cada órgão, ele, para ter o seu funcionamento, ele precisa um membro do outro. O coração, por exemplo, ele bate. Por que o coração bate, gente? Porque o cérebro manda o comando para o coração e o coração, ele funciona. Já a circulação sanguínea, ela funciona por quê? Porque o coração, ele bombeia o sangue para o corpo e o sangue, ele circula no nosso corpo. E se nós formos, então, estudar todo o corpo humano, nós vamos ver que todos os membros estão interligados uns com os outros. Mas o que é mais interessante, amados, é que
todo o corpo depende de uma única função, de um único órgão, que é o cérebro, que está situado na cabeça. Então a igreja de Cristo, ela é totalmente dependente do cabeça, que é Cristo. A igreja, como um corpo, ela é totalmente dependente do cabeça, que é Cristo. Mas nós observamos que o cérebro é que dá todo o comando para o nosso corpo. Exemplo, o meu cérebro está dando uma ordem e dizendo que eu estou com sede e eu preciso beber água. Automaticamente, o meu sistema nervoso central mandou o comando e o meu corpo, ele obedece. Haja vista que, em muitos casos de acidentes ou enfermidades, quando há uma morte cerebral, os médicos acabam, ou o corpo morre normalmente, ou muitos profissionais acabam desligando os aparelhos, porque quando há morte cerebral, isso é irreversível. Somente um milagre divino pode fazer com que o cérebro torne a funcionar. Isso é interessante, queridos, para a nossa vida espiritual, porque como a Bia falou com muita propriedade aqui nessa noite e trouxe aos nossos corações confirmação daquilo que Deus quer falar conosco essa noite, nós temos que tomar muito cuidado com o que colocamos na nossa mente. Porque a nossa mente vai mandar comando para o nosso corpo. Exemplo, o apóstolo, que é o cabeça da igreja abaixo de Deus, ele liberou a palavra de comando. E qual é a palavra de comando para o corpo? Qual foi a palavra de comando para o corpo, gente? Orar. Orar. E aí o corpo, o cabeça já mandou o comando. E o corpo faz o quê? O corpo obedece e ora 3 horas ao dia. Porque o cabeça está liberando o comando. Então, nós vamos ver que a nossa mente, não a mente física, mas a mente espiritual, ela precisa estar ocupada com a palavra de Deus. Porque se é o cérebro que libera o comando para o corpo, o nosso cérebro, a nossa mente precisa então estar ocupada com a palavra de Deus para que nós venhamos obedecer o Senhor e nos aproximar de Deus e não nos distanciar do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. São 3 textos bem conhecidos e eu gostaria após Colossenses 3 e após 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 8. É um texto muito conhecido e você que achou, ou todos podem ler, porque já está aqui no telão também. Então, o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Filipos a pensar nas coisas que são plausíveis, nas coisas que são o quê? Verdadeiras, honestas, justas, pura, amável, tudo que é de boa fama, tudo que, se houver alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então o apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja a não pensar nas coisas que são da terra. Então eu não posso pensar que eu tenho que trabalhar. Então eu não posso pensar que eu tenho que sustentar minha casa e minha família. Não é isso. O que o apóstolo está nos orientando é que nós não devemos pensar no pecado. Que nós não devemos pensar naquilo que vai nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo está nos orientando, como Neemias, ele nos instrui, através da palavra de Deus, a não abrir brecha
e a não dar legalidade para o diabo entrar na nossa vida através dos nossos pensamentos. Porque olha para mim, por favor, o pecado, ele não é consumado da noite para o dia. O pecado, ele é gerado. Amém, amados? O pecado, ele é gerado. E sendo o pecado gerado, ele vai crescendo dentro de nós, o desejo de pecar. Até que quando nós consumamos o pecado, a Bíblia diz então que nós demos a luz ao pecado. Porque o pecado é como uma gestação. Há uma germinação, né, do espermatozoide masculino com o óvulo da mulher. Então o óvulo é fecundado, a mulher então passa a gerar então uma criança. O pecado é dessa mesma forma. Através de uma legalidade, através de uma brecha, então a nossa mente ficou fecunda, foi gerada, está gerando então o pecado. Aí, nós gerando o pecado, vai chegar o momento de dar a luz. É quando nós consumamos, então, o pecado. É por isso que a nossa mente precisa estar ocupada com as coisas que são do alto. Amém, amados? A nossa mente precisa estar ocupada com as coisas do alto. Agora, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu faço uma oração a Deus há bastante tempo. E hoje pela manhã eu fui abrir o Telegram, que eu faço parte de um grupo de pastor discipulando pastor do Josué Gonçalves. E todos os dias tem vídeos, tem mensagens. E hoje pela manhã, quando eu abri a Bíblia, a mensagem que foi liberada é sobre a administração do tempo. Eu falei, Jesus, que profundidade. Porque nesse desafio que foi lançado pelo cabeça que é Cristo, ao cabeça da igreja, que é o pastor da igreja, para a igreja, você orar 3 horas ao dia, irmãos, você precisa de quê? Do que nós precisamos? De administrar muito bem o nosso tempo. Porque se a gente não administrar o nosso tempo, não tiver foco, propósito, você não ora nem 10 minutos. Faz aquela oração relâmpago para almoçar, aquela oração relâmpago para dormir, que você dobra só meio joelhinho no chão e empacota na cama. E quando acorda, você já está atrasado, estressado, porque tá, né? E acaba orando, fazendo aquela oração de the flash, de que não chega nem às vezes a 1 minutinho e vamos embora. Então, eu falei, Jesus, que coisa linda, como o Senhor fala no profundo, né? E aí eu glorifiquei o nome do Senhor, falei, amém, Jesus, eu preciso mesmo me organizar no meu tempo. E outra coisa, amados, falando em tempo, quando nós falamos de orar 3 horas ao dia, nós temos muitos afazeres, sim ou não? Sim ou não, amados? Mas nós também temos muito desperdício do tempo, sim ou não? Porque, por exemplo, quando a gente de noite vai orar e ler a Bíblia, o que a gente sente? Um cansaço sobrenatural, sim ou não? Parece que algo ruim nos possuiu, ou o sono e o cansaço nos possui e acaba arrebatando a gente para empacotar em cima da cama, sim ou não? Mas vai mexer no celular. Joguinho, Instagram, Facebook, filme. Irmão, você vara 5 horas da manhã brincando. E aí você fala assim, ó, você está numa série, porque assim, se alguém for igual a mim, você não sossega enquanto você não vai adiantando, até ver quase o último capítulo da série, misericórdia. Falo, Jesus, é poder no teu nome. Sai, série, em nome de Jesus, né? E aqueles joguinhos, então, não, é a última vez. E aí a hora vai passando e você está jogando. Quando você vai ver, já está de manhã. E você está jogando. Sangue de Jesus tem poder, o dia já clareou. E você, né? Então, a administração do nosso tempo, ela precisa ter. Orar 3 horas ao dia é muito tempo para quem tem muitos afazeres. Mas nós também precisamos entender que muitas vezes há o desperdício do nosso tempo. Que o tempo que a gente está no celular, que a gente está na frente da televisão, que a gente está jogando conversa fiada fora, a gente poderia estar remindo o tempo e buscando a Deus.
Então, nós precisamos ter essa administração para administrar o que vai ocupar a nossa mente. Leiam Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. E é interessante, amados, depois vocês analisem em casa todo esse capítulo 3 de Colossenses, que ele é muito profundo. O apóstolo Paulo, ele inicia dizendo que, portanto, se fostes ressuscitados, ele quer dizer que hoje nós somos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. E como nova criatura em Cristo Jesus, como servos de Deus, como discípulos de Cristo, nós temos que viver como nosso Senhor, como nosso Cristo. E aí ele orienta no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. Mas como nós vamos pensar nas coisas que são de cima? Ocupando a nossa mente com a palavra de Deus. E aí o versículo 3, o versículo 4 e os versículos seguintes, ele discorre. O versículo 3, vamos ler: pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então a nossa velha natureza, ela morre, e hoje nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. E aí nós vamos observar do versículo 5 em diante, porque o apóstolo Paulo, ele nos orienta a pensar nas coisas que são de cima. Porque nós precisamos fazer isso aqui, o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí, queridos, como é que nós vamos fugir dessas coisas, dessa natureza terrena e desses sentimentos carnais, queridos? Mortificando a carne. E como é que nós mortificamos a carne? Fugindo de toda a aparência do mal. Eu fico imaginando, porque de repente a gente pensa assim, mas foi muito fácil para um, foi muito fácil para outro. Eu acho que às vezes a gente pensa que os homens da Bíblia eram extraterrestres, né? Por exemplo, José. A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar agarrou José, seduziu José para que ele se deitasse com ela. Mas ele fez o quê? Ele largou a sua capa para trás, a capa que se dane, a capa arruma outra. Mas ele preferiu guardar o quê? A sua integridade. Capa, a gente ganha outra, a gente compra, a gente manda fazer. Capa aparecem outras, mas e a integridade? Porque olha aqui para mim, por favor. Depois que um cristal ele se quebra, ele pode ser colado, sim ou não? Sim ou não? Mas ele nunca mais vai ser o mesmo. Todo mundo vai olhar o cristal e vai ver a ruptura, vai ver a rachadura, vai ver que ele foi o quê? Restaurado. Graças a Deus que foi restaurado, graças a Deus, mas a marca fica. Por exemplo, todos nós hoje vamos falar de um pastor do Rio de Janeiro muito conhecido, né? Que fazia trabalhos numa determinada instituição de segurança e ele é muito conhecido. Mas hoje ele era conhecido pelos trabalhos de libertação que ele realizava, né? Ele era conhecido pelas libertações, por expulsar demônio e todo esse trabalho que era realizado. Mas hoje ele é conhecido como o quê? Homem de Deus, sim. Mas que tipo de homem de Deus? Um rachador. Ninguém vai olhar para ele hoje somente com a unção que ele, com o trabalho que ele fazia. Vai olhar, vai dizer o trabalho que ele fazia, mas também vai dizer a queda que ele teve. E esquece. Ninguém deixa de funcionar. Porque houve uma rachadura. Ele é um cristal ainda, ele é um vaso de Deus, ele é um servo, ele é um pastor, mas rachou, quebrou, foi restaurado. Então, amados, nós vamos ver que para nós vivermos uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida de mortificação da nossa carne, nós temos que o quê? Olha para mim aqui, ó. Nós temos que fugir. A Bíblia fala, foge da aparência do mal. Como é que eu vou resistir o pecado? Olha para mim aqui, por favor. Se eu vivo comendo novela, adultério, fornicação, sensualidade,
pornografia. Irmão, você acha que a minha carne vai querer o quê? Se é só isso que eu ponho diante dos meus olhos. Olha para mim, o que a minha carne vai querer se é só esse tipo de comida estragada que eu ponho diante dos meus olhos? Você acha que eu vou querer orar? Vou, gente? Amém, Jesus. O Senhor sabe de todas as coisas. Depois que a gente aprendeu que Jesus sabe de todas as coisas, a gente joga a responsabilidade para Jesus e nos isentamos da responsabilidade, né? Não. Por quê, irmão? Não, Jesus sabe de todas as coisas. Irmão, por quê? Não, Jesus sabe de todas as coisas. Irmão, claro que sabe. Inclusive sabe das nossas irresponsabilidades e das nossas desculpas esfarrapadas para não obedecermos a Deus e fazermos a sua vontade e buscarmos a sua face. Amém, amados? Então, como é que nós vamos viver uma vida de retidão a Deus? Fugindo da aparência do mal e nos aproximando de Deus. Tem uma frase que a gente costuma dizer, que quanto mais próximo da Bíblia nós estivermos, mais longe do pecado nós vamos estar. Mas quanto mais longe da palavra nós estivermos, mais próximo do pecado nós vamos estar. Nós vamos nos tornar uma presa fácil para Satanás. E agora leiam primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículos 14, 15 e 16. Podem ler. Nós temos o quê? Mas como que nós temos a mente de Cristo? Sendo pessoas espirituais e não homens carnais, buscando a Deus e consagrando nossa vida ao Senhor. Ainda em Romanos capítulo 12, um texto conhecidíssimo, mas o apóstolo Paulo ele diz, versículos 1 e 2, leiam vocês por gentileza, ainda sobre o que colocamos no nosso pensamento, o que permitimos que a nossa mente absorva, o que nos permitimos pensar, porque nós ainda precisamos, amados, disciplinar a nossa mente. Porque se nós não disciplinarmos a nossa mente, nós vamos pensar o que a carne quiser, vamos pensar naquilo que a gente põe diante dos nossos olhos, vamos pensar naquilo que ouvimos, mas não é isso que o Senhor tem projetado para nós, os seus santos ou os seus salvos. Então, isso aqui eu permito na minha mente, isso aqui eu não permito. Isso aqui o Senhor te repreenda, Satanás. Eu sou um servo de Deus, eu sou um discípulo de Cristo, a minha mente está ocupada com a palavra do Senhor e eu rejeito esse pensamento, eu rejeito isso na minha vida em nome de Jesus. Nós temos que ter disciplina no que pensamos, disciplina no que falamos, disciplina em todas as áreas da nossa vida. Disciplina na administração do nosso tempo, disciplina para não desperdiçarmos o nosso tempo. Leiam Romanos 12, 1 e 2. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Mas como nós vamos transformar? A nossa mente precisa estar voltada para a palavra do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus vai renovar o nosso entendimento. Amém, amados? Abram ainda no Evangelho de João, capítulo 13, e aí nós vamos analisar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos ministrado. E eu fui fazer algumas pesquisas na internet, eu falei, não, Jesus, eu sei que a Bíblia diz isso, e sei que os estudiosos falam isso,
Mas nós louvamos a Deus porque Deus a cada dia nos dá uma revelação sobre a sua palavra, né? E aí às vezes a gente quer copiar alguns estudos, falei, não, aí o coração se aperta, se entristece, é porque Jesus quer que seja falado aquilo que ele revelou. Então nós vamos estudar a palavra do Senhor e nós vamos ver no Evangelho de João capítulo 13, abra sua Bíblia. Leia para mim do versículo 4 ao versículo 10. Todos leiam juntos, por gentileza. E aí eu fico imaginando, né? Pedro, impulsivo do jeito que ele era, temperamental do jeito que ele era, fazendo um barraco com Jesus. Não, o senhor não vai lavar meu pé? Como assim? Não sei o que. Jesus, não, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E aí, Pedro, então, ele fala, Senhor, já que é assim, lava a cabeça e lava as mãos também. E aí é interessante, queridos, o que Jesus ele fala, que Jesus disse assim, não necessita de lavar senão os pés, porque no mais, tudo está limpo. E aí eu perguntei, Jesus, por que os pés? Se nós analisarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que esse ministério de lavar os pés, isso é muito antigo, mais antigo do que o ministério do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, nós vamos ver, e isso também existe ainda no Novo Testamento, que o ministério de lavar os pés representa hospitalidade. As pessoas vinham da rua e a gente sabe que ou eles andavam em cima de camelos, andavam em cima de jegues, ou andavam a pé. Por conta disso, a gente sabe que as ruas não eram asfaltadas, os pés sujavam muito. Então, quando eles chegavam na casa de alguém, o anfitrião, ou os seus escravos, ou os seus servos, tinham esse ministério, esse dever de lavar os pés dos seus convidados para que ele adentrasse a casa limpo. Amém, amados? No ministério de Jesus, exatamente no capítulo 13, nós vamos ver Jesus ensinando os discípulos a questão do servir, a questão da disponibilidade em servir e também a questão da humildade. Porque quando nós tomamos a atitude de nos curvar, de lavar os pés, isso é atitude de humildade, de humilhação. E foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, que nós copiássemos e seguíssemos o seu exemplo de humildade e de serviço, de mordomia. Esse foi o ensinamento de Jesus. Mas eu ainda perguntei ao Senhor, e eu fui lá para o livro de Êxodo, o Jonatas ainda ministrou sobre esse texto alguns dias atrás, e nós seguimos e discorremos nos versículos seguintes, e Deus ele disse para Moisés na experiência da sarça ardente, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E eu disse, Jesus, por que a sandália? Por que os pés? Por que não a boca, né? A gente tem um membro na nossa boca que a Bíblia diz que ele contamina todo o corpo e todo o curso da vida. Por que não então lavar a boca? Por que não então lavar a cabeça? Porque a gente pensa em tanta coisa ruim, né? Mas Jesus disse, eu vou lavar os pés. Eu vou lavar os pés. E aí nós fomos então estar pesquisando, orando. E nós vamos ver, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que o versículo 7 que nós lemos de Isaías, e Paulo ele vai relatar esse mesmo versículo em Romanos, sobre os pés,
quão bem-aventurados os pés que fazem o quê? Anunciam as boas novas. Bem-aventurados os pés sobre os montes daquele que anunciam coisas boas. Então o Senhor, Ele vai ressaltar dos pés das pessoas que evangelizam e levam boas notícias para os perdidos. Mas eu ainda perguntei, Jesus, por que não a boca? Porque a Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz que a salvação vem pelo quê? Ouvir, e ouvir o quê? Então, por que não bem-aventurados a boca dos que anunciam boas novas, mas os pés dos que anunciam boas novas? Porque a boca só vai falar aos perdidos quando o cérebro mandar o comando para o pé e o pé obedecer e for a determinado lugar para levar a palavra de Jesus. E aí a gente vai perguntando, Jesus, mas por que os pés? Porque se os pés não forem, a boca não vai falar. A boca só vai falar sobre os montes quando os pés levarem aquele corpo lá e levar aquela boca àquele lugar. O profeta Isaías e o apóstolo Paulo mencionando ainda esse mesmo texto vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Vamos lá, Romanos capítulo 10, para a gente conferir. E depois a gente vai para outro texto. Nós temos falado sobre missões e missões está no coração de Deus. Vamos lá. Versículo 14, 13, 14, 15. Vamos? Toda a igreja? Porque todo aquele... Versículo 15, como pregarão se não forem o quê? Enviados. Para sermos enviados, nós precisamos o quê? Precisamos de qual membro do corpo, amados? Olha para mim aqui, por gentileza, não perca o seu foco. Nós precisamos de quê para sermos enviados? Nós precisamos de quê para sermos enviados? Nós só seremos enviados se os nossos pés obedecerem à voz de comando do cérebro. Do cabeça que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí eu perguntei, Jesus, mas por que os pés? Observem comigo, queridos, que quando as pessoas entravam na casa, quando eles vinham de uma longa caminhada, eles lavavam os pés. E aí a gente pergunta, por que não lavar as mãos, lavar o rosto? Porque todo o corpo pega poeira, sim ou não? Sim ou não? Eu me lembro que quando a estrada de Praia Seca só tinha barro, quando a gente ia com a família para Praia Seca, que a gente ia de bugre e botava um óculos escuro, quando tirava o óculos escuro, a cara estava toda suja de barro e só ficava a marca do óculos. Então, por que não lavar também o rosto, já que por conta de caminhar na pista, a gente pega poeira no rosto? Mas os pés é a parte mais suja do corpo. Porque se você analisar, os nossos pés pisam aonde? Em cemitério, pisam em locais onde o cachorro urina, onde o cachorro evacua, onde as pessoas fazem vômito, onde as pessoas cospem. Os nossos pés pisam os locais mais sujos. E aí, por isso, os pés precisam ser lavados. Para nós, agora nessa época de Covid, o que as pessoas fazem, né? Bota aquela luvinha, aquela coisa plástica, meia plástica nos pés, de TNT, para proteger de nós não contaminarmos o local do estabelecimento de onde nós saímos da rua, porque não sabemos onde pisamos, se a pessoa tem Covid, se o local tem Covid. Então, quando nós entramos em determinado estabelecimento, as pessoas vêm com aquela meinha de TNT, com aquele sapatilha de TNT e colocam nos nossos pés, para nós não contaminarmos o ambiente. E é interessante, eu falei, Jesus, por que os pés? E aí nós vamos analisar a Bíblia, queridos, que assim como os nossos pés nos levam para fazer coisas boas, nos levam a pregar o Evangelho, nos levam a irmos e ganharmos almas para o Senhor, os nossos pés também nos levam para lugares que não devemos ir. E quando nós falamos de pés, nós também estamos falando de caminho, caminhada, conduta. E aí eu gostaria que você abrisse em Provérbios,
Glória a Deus. Que você abrisse a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1. Abram em Salmos primeiro, por favor. Salmos 40, versículo 2. Eu vou ler para ganhar tempo, porque a hora já foi embora, já faltam 10 para as 9. Você anota no seu caderninho de anotações para você meditar na sua casa. O salmista, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodos. Alguém por acaso se atola em algum lugar pelas mãos? Pela cabeça? Pelo rosto? Se atola por onde? Se atola por onde, gente? Pelos pés. Então tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Mas o salmista, ele declara que Deus, ele pôs os seus pés sobre uma rocha e firmou o quê? Os meus passos. Então, quando a Bíblia fala de pés em determinadas palavras, em determinados textos, a Bíblia vai falar de caminhada, de conduta, de retidão, de integridade. E é sobre isso que o Senhor ministrou ao meu coração, que nós precisamos ter os nossos pés lavados. E lavados com o quê? Com água. E o que representa a água na Bíblia? Palavra de Deus. Nós precisamos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus para sermos livres, para sermos limpos de toda a ação do diabo, de tudo aquilo que nos contamina como pecado. Então nós precisamos tomar o devido cuidado com os nossos pés. Aonde os nossos pés estão nos conduzindo? Para onde os nossos pés estão nos levando? Os nossos pés estão nos conduzindo para próximo de Cristo? Ou os nossos pés estão nos levando para próximo do diabo? E aí eu gostaria que você abrisse Provérbios capítulo 1, depois nós vamos voltar para Salmos. E Provérbios é um livro assim muito interessante. É um livro muito lindo, muito poderoso. A palavra de Deus é poderosa, né? Mas nos traz ensinamentos práticos. Provérbios nos traz ensinamentos práticos e nos traz ensinamentos para o dia a dia. E aí, quando nós analisamos o texto de Provérbios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16, você acompanhe, nós vamos ver o sábio Salomão ele dizendo: filho meu, olha, preste atenção nesse versículo 10. Se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco e armemos uma emboscada para matar, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de bens preciosos e encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das tuas veredas. Desvia os teus pés das veredas de quem, gente? Do contexto que nós lemos nos versículos anteriores. O sábio está dando a instrução para o filho desviar o teu pé de qual vereda? Da vereda dos pecadores. Pois os pés deles correm para onde? Para o mal e se apressam para matar. Assim como os nossos pés nos conduzem ao centro da vontade de Deus, muitos estão conduzindo pessoas para a morte, muitos estão conduzindo pessoas para a perdição. E o sábio Salomão, ele orienta: não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Desvia o teu pé das suas veredas. Queridos, olhem para mim por gentileza. Quando Deus tem cuidado com a nossa vida, Deus tira pessoas do nosso lado. Deus tira pessoas do nosso convívio. Por que Deus faz isso? Para não te perder. Porque são pessoas malignas, são pessoas astuciosas como uma serpente.
E nós falamos disso na reunião passada com as obreiras. A Bíblia nos ensina a sermos prudentes como a serpente, e não falsa como a serpente, não traiçoeira como a serpente, não maliciosa como a serpente, não maligna como a serpente, mas simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E em se tratando de prudência, você que é servo de Deus, você que é um obreiro do Senhor, você tem que ter cuidado com quem você anda sim. Você tem que ter cuidado com o que você ouve sim. Você tem que ter cuidado com o que você põe diante dos teus olhos sim. Porque dependendo da pessoa que está na sua companhia, eles vão te levar para caminhos de morte. Vão te levar para caminhos, pois os pés deles correm para fazer o mal e se apressam para matar. Então nós questionamos ao Senhor, no bom sentido da palavra, de querer ser esclarecido, porque os nossos pés, se nós não vigiarmos, eles nos levam para distantes e muito distantes de Deus. Abram ainda em Provérbios, nós demos esse estudo alguns dias atrás, Provérbios capítulo 6, versículo 18, 16, 17, 18. Coisa linda, Jesus, tu és lindo e maravilhoso. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos e pés que se apressam a correr para o mal. Eu acho interessante, queridos, que nós temos que ter cuidado com os nossos pés, porque olha para mim aqui, por favor. Ah, mas os pés só vão aonde o cérebro mandar. E o que está ocupando a tua mente? Qual é a ordem de comando que você está dando para os seus pés? A coisa mais linda que a gente observa é que muitas das vezes os nossos pés nos levam para a casa das pessoas. Para falar do pastor, para falar do vizinho, para falar do gato, para falar do papagaio, para falar do periquito. Mas a coisa mais difícil eu ver é os seus pés te trazerem para o círculo de oração. A coisa mais difícil que eu tenho visto são os teus pés te trazerem para a consagração. Meu Deus, por que será? Faz uma festinha na casa de alguém se, bomba. Não tem Covid, não tem crise financeira, não tem nada de ruim. Faz um trabalho na igreja. Convoca todo mundo para vir para o círculo de oração e para a consagração, se os seus pés vão te trazer. E fica a pergunta que não quer calar. Para onde os teus pés estão te conduzindo? Para onde os teus pés estão te conduzindo? Então, o que o Senhor, Ele ministra ao nosso coração é que os pés, muitas vezes, na maioria das vezes, é a parte mais suja, porque Ele te leva para longe de Deus. Abram então Salmos 26. Nós vamos ver um salmo de Davi. Isso aqui é palavra para quem quer morar no céu. Porque você vai voltar para sua casa e você vai fazer uma reflexão e ver para onde os seus pés estão te conduzindo. Tanto que quando o apóstolo Paulo ele fala da armadura de Deus, quando ele fala dos pés, os pés precisam estar calçados com o quê, queridos? Com a preparação do evangelho da paz. Se os pés precisam estar calçados com a preparação do evangelho da paz, é que a palavra precisa estar na tua mente. A palavra precisa estar na tua mente. Porque quando a palavra estiver na tua mente, o teu pé vai te levar para evangelizar. O teu pé vai te levar para a consagração. O teu pé vai te levar para o círculo de oração. O teu pé vai te levar para o gabinete para pedir uma orientação, para pedir um aconselhamento. O teu pé vai te levar para o gabinete para fazer uma confissão, porque o teu pé, a tua mente, o teu coração te querem próximos de Deus e não longe. Quando nós analisamos aqui esse texto, esse salmo de Davi, nós vamos ver o salmista Davi, ele dizendo o quê? Senhor, julga o meu irmão no meu lugar? Sim ou não? O salmista Davi está dizendo o quê? Julga o meu vizinho. Julga o pastor da igreja, porque ele pintou a parede da cor que eu não gosto.
Julga o pastor da igreja que ele está pedindo muito dinheiro na igreja, Jesus. Eu não concordo com isso. Jesus pediu tua opinião? Jesus pediu sua opinião? Jesus perguntou na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se você concorda com alguma coisa? Gente? Pode responder. De repente vocês já leram a Bíblia 2, 3 vezes e tem algum versículo que eu não li. Por acaso, de Gênesis a Apocalipse, Deus está perguntando a opinião de alguém? Tá, gente? Se eu estiver errada, pode me corrigir, porque eu não li a Bíblia toda ainda. Parei no meio do caminho. Eu não li. Está escrito na Bíblia que Jesus ou Deus pergunta a nossa opinião para alguma coisa? A ordem de Deus para a igreja é qual? Qual é a ordem de Deus para a igreja e para os servos do Senhor? Qual é o alfabeto do crente? Qual é o alfabeto do crente? Eu ensino isso para o Benjamin, ensinei na reunião das obreiras, sabe? Porque Benjamin, criança, a gente tem que falar quantas vezes? Umas 500 vezes, né? Tinha um marido da minha prima, ele dizia, eu vou repreender agora esse espírito de surdez, que a gente fala, a criança não ouve, não é assim? Vou repreender esse espírito de surdez em você, meu filho. E aí eu tenho ensinado para ele assim, mamãe tem que falar quantas vezes? Ele, uma. E o filhinho tem que dizer o quê? Ele, sim, senhora. Eu falei, então vai fazer o que eu mandei. E aí eu ensinei isso para as obreiras, dei essa dica, sabe? Dei essa, pega aí quem tem visão, pega a visão. O líder tem que falar, Deus tem que falar e a ovelha tem que dizer o quê? O obreiro tem que dizer o quê? Sim, senhora, e sim, senhor, e acabou. Não é nem não, senhor. Porque Jesus não pergunta a opinião de ninguém. Porque se Jesus perguntar, alguém estaria aqui hoje? Alguém seria pastor? Alguém seria obreiro? Alguém seria missionário? Mas alguém pode dizer não ao chamado? Se Jesus fosse perguntar para Paulo, Paulo ia continuar sendo Saulo, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Isso demonstra que Jesus não quer saber a sua opinião. Ele quer saber da sua obediência. Então esse negócio de não concordo com Deus, eu não concordo com a igreja, eu não concordo com isso, abre uma igreja na sua casa então, meu irmão. Vai ser seu pastor. Se pastoreia. Mas também a gente tem que trazer em conta, é isso que a Bíblia ordena? Que a gente abra uma igreja em casa e seja o nosso próprio pastor? A Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Congregar. A Bíblia não dá respaldo para ninguém abrir igreja em casa e ser seu próprio pastor. Porque quem lê Bíblia sabe que a igreja de Cristo, ela vai ser apresentada a Deus pelo anjo da igreja. E não por aqueles insubordinados, insatisfeitos que não querem ser pastoreados. A Bíblia diz que o anjo da igreja, ele sim, prestará conta do rebanho a Deus. Se nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, se nós estamos inconformados com alguma coisa, eu sugiro uma avaliação bíblica e uma autoanálise da nossa própria vida. Porque, de repente, tem alguma coisa errada dentro de nós, algum distanciamento da palavra, algum distanciamento da vida de oração, que pode estar dando essa legalidade para essa insatisfação e para essa inconcordância. Eu vou dar um exemplo. Na escola, por exemplo, quando a gente entra numa de não concordar com o professor, é porque o negócio está ruim para o lado de quem? O negócio está ruim para o lado do aluno, que não quer estudar, porque quer ir para a igreja, para a escola fazer bagunça, porque só vai para zoar, porque não quer pagar preço para estudar. Aí ele fica insatisfeito com quem? Com o diretor, com o professor. Não, vou dizer como é que é. Professor, mas isso aqui não caiu na matéria. Essa pergunta aqui eu tenho certeza que não caiu na matéria que o senhor deu na revisão. Sim ou não? É assim ou não? Mas quem é que não estudou? Porque se um tira 10, por que a gente tira 0? Meu povo, abençoado, lindo de Deus. Se meia dúzia tira 10, 9, 8, por que a gente tira 0? A culpa é de quem? Do professor que não deu a matéria? Essa insatisfação com o professor é de quem? É por quê? Porque o professor é ruim? Porque se ele é ruim, a turma toda tem que tirar 0.
Porque se a maioria tira nota azul e uma meia dúzia de gato pingado tira 0, alguma coisa está errada e não é com o professor. E eu tenho certeza que Jesus nunca erra. Porque a Bíblia diz que ele foi levado para o madeiro, como um cordeiro imaculado. O pastor tem defeitos sim. O pastor erra, mas Deus não. Deus não erra. Deus não erra. Nós erramos. E por isso, o salmista Davi, ele diz assim, ó, julga-me, ó Senhor. E eu acho interessante, gente, isso é lindo demais. São sempre as orações que eu procuro fazer com Deus, porque eu sei que eu erro. Alguém me acompanha aqui? Eu sei que eu peco e eu erro. Mas também sei a vida que eu levo com Deus. Mas também sei da maneira como eu sirvo ao Senhor. Perfeita? Nunca. E nas minhas orações eu digo, Senhor, me pesa na sua balança. Senhor, olha para dentro de mim e vê aqui se há algum caminho mau. Eu sei que tem, Jesus. Mas cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí eu olho para a vida do rei Ezequias. Deus manda o profeta Isaías ir na casa dele e dá uma ordem. Põe a tua casa em ordem, porque hoje mesmo morrerás e não viverás. Aí eu fico imaginando, sabe? Já sei. Foi aquele miserável fofoqueiro que foi pro pastor fazer fofoca de mim. Foi aquele linguarudo, me entregou para Jesus só porque eu gritei, desobedeci. Mas o rei Ezequias, ele disse assim, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que como eu tenho andado na tua presença. Ezequias, ele não falou de Isaías que foi entregar uma profetada, não. Ele não botou a culpa em ninguém. Louvado seja Deus pela sua vida, Lucas. Louvado seja Deus pela sua vida, meu filho. Porque homem que é homem assume os seus erros. E Deus se agrada disso, amor. Tá bem, meu filho? Deus se agrada disso, de sinceridade. É por isso que Deus vai te levantar, meu amor. Deus vai te levantar como você não imagina. E Deus vai te usar como ninguém imagina, filho. Porque Deus ama isso, a sinceridade. Não, eu errei, a culpa não foi de ninguém, a culpa foi minha. Eu caí, a culpa não foi de ninguém, a culpa foi minha. Mas esse negócio da gente querer colocar culpa em A, B e C, irmão, assume seus erros. Falta de oração, falta de obediência, falta de vida com Deus. A gente só erra se a gente quiser, como a gente acerta quando quer. E aí o rei Ezequias, ele vira para a parede, para ele não ver ninguém, para ele não olhar para ninguém, para ele não desviar a visão dele, para ele não desviar a oração dele. Ele vira para a parede e conversa com Deus. Senhor, olha para mim, olha como eu tenho andado na tua presença. Ó, instantâneo, queridos. Sinceridade é tudo para Deus. O profeta Isaías estava no meio do pátio, Jeová falou, volta, varão, volta que o mistério ainda não acabou não. Aí o profeta vai diante do rei e fala assim, ó, Deus mandou dizer que vai te dar mais 15 anos de vida. Vai te dar mais 15 anos de vida. Sabe por quê, queridos? Deus não nos chama para julgar ninguém, olha para dentro de você. E aí quando a gente olha o texto, o Davi, ele diz, julga-me, Senhor, pois eu tenho andado na minha integridade. Andado... Olha os pés aí, conduzindo Davi para a integridade, para a presença de Deus. Tenho confiado também no Senhor, sem vacilar. E aí ele continua a oração dele. Examina-me, ó Senhor, e prova-me. Sonda-me a mente e o coração, pois o teu amor sempre está diante dos meus olhos. E tenho andado na tua verdade.
Senhor, não me assento com homens falsos, nem me associo com os hipócritas. Aborreço a congregação dos malfeitores e recuso-me a assentar com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e assim ando, ó Senhor, próximo ao teu altar, proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas. Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos homens sanguinários, em cujas mãos há malefícios e cuja destra está cheia de subornos. Eu, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em um terreno plano, e na grande congregação eu louvarei ao Senhor. Davi disse que os pés dele estavam aonde, queridos? Estavam em terreno plano. E aí a gente vai observando, queridos, que os pés, olha para mim aqui, ó, os pés no nosso corpo físico, ele é a nossa base. Os pés são a nossa base. Os pés são a base de sustentação. E é por isso que, como eu disse aqui, a Escritura diz que o justo ele cairá 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. O salmista ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se levantam e caem, mas nós nos levantamos e estamos o quê? De pés. E estamos de pés por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus. Que o Espírito do Senhor possa estar ministrando ao nosso coração a palavra do Senhor. Abram ainda para nós finalizarmos Marcos capítulo 9, versículo 45 e Hebreus 12, 13. Nós vamos finalizar e vamos estar retornando a direção da igreja para quem de direito, o nosso líder, o nosso mentor espiritual. Marcos capítulo 9, versículo 35. Olha que palavra o Senhor Jesus ele nos dá através desse evangelista. Aí eu quero que você leia, falando ainda sobre o pé, versículo 45, 9:45, vamos lá? Vamos? Mais uma vez toda a igreja juntos, vamos lá? 3. E se o teu pé... É melhor amputar o pé, isso no sentido simbólico, do que termos os 2 pés e sermos lançados no inferno. Isso é sinal de que o Senhor tem cuidado de para onde os nossos pés estão nos conduzindo. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Para nós finalizarmos, eu gostaria que assim que você lesse, você se colocasse de pé. Versículo 13, toda a igreja, vamos ler. Fazei... 13, 12, 13. Vamos. Mais uma vez, a igreja de pé, vamos ler. Que nós venhamos analisar, refletir de para onde os nossos pés estão nos levando e fazermos veredas direitas para os nossos pés e mantermos os nossos pés limpos com a lavagem da palavra do Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Apóstolo Carlos Bastos. Aleluia. Deus abençoe. Diga amém. Diga aleluia. Se assentem dizendo glória a Deus.